fomos bombardeados pela palavra de Deus, e foi uma dose aí tripla, né? Porque na verdade nós começamos, quem foi para o evento lá na praça, começamos na sexta, e foram aí 4, 6, 7 cultos, né? Quem estava aí nesses cultos todos foi realmente alimentado para um mês. Mas como a palavra de Deus se renova todos os dias, nós vamos ouvir uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu estava hoje de manhã, veio ao meu coração uma palavra para ministrar, e quando eu estava em um momento já perto de sair de casa, Deus falou comigo assim: não é essa palavra, eu quero que você pregue outra coisa. E aqui Deus começou a me dar essa palavra. Eu quero nessa noite dizer para você que Deus, Ele quando manda uma palavra, Ele tem um propósito. E sabe, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus chama você pelo seu nome. Diga para a pessoa que está falando: você tem um nome. Diga: Deus te conhece pelo nome, e o que é para você, ninguém vai poder tomar, o diabo não vai poder tomar, ninguém vai poder tomar, porque é seu, e o Senhor te chama pelo nome. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro que está no Novo Testamento, chamado João. Lembrando, irmãos, que amanhã nós temos um Cine Fire, um cine que é para passar um filme aí para os irmãos, e nós vamos ter aqui um momento onde você vai poder então trazer sua família, os jovens, enfim, para arrecadar recursos para o Ministério Fire. O Ministério Fire vai estar com uma conferência, já muda aí na glória, isso, vai ser uma conferência que acontecerá nos dias 22, 23, 24 de setembro, e aí o tema é: assim na terra como no céu. E glória de Deus vai estar sendo derramada neste lugar. Amém, meus irmãos? Essa igreja não para, e que bom que nós não paramos. Amém? Sábado que vem já tem o encontro de homens, então não perca. Final de semana também, culto de mulheres na sexta-feira. Não paramos, porque nós temos um objetivo: gerarmos no reino espírito a salvação de cruz das almas, em nome de Jesus. Sim, as mulheres, isso mesmo, as mulheres vão estar se reunindo lá embaixo no outro templo, tá, irmãs? Porque aqui vai acontecer um workshop para o pessoal do louvor. E como a pessoa que vai ministrar precisa da estrutura que temos aqui, então vai acontecer essa mudança, tá bom, meus irmãos? Então se prepare, minhas irmãs, em nome de Jesus. Quem achou diz aleluia. João capítulo 11, João capítulo 11. Tem alguém nos visitando nessa noite? Levante uma de suas mãos para a gente conhecer você. Quem está nos visitando, bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Alguém que está perto aí, cumprimenta essa pessoa e diga para ela que ela é bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Os irmãos da igreja. Irmãos, quando a gente falar assim, quem está nos visitando, não fica olhando para mim não, olha para trás, porque você pode ter alguém aí que está atrás de você, viu, queridos? E sai do lugar, povo de Deus, pelo amor do Senhor Jesus, sai do lugar, vai lá, cumprimenta, né? Vocês sabem de Douglas, ele disse para mim: pastor, eu cheguei em Vitória da Conquista, fui visitar uma igreja, e aí eu entrei mudo, saí calado, porque ninguém foi me cumprimentar, ninguém, parece que eu era um ninguém lá naquela igreja. Então, aqui a gente não pode cometer esse erro, amém, meus irmãos? Então, sai do lugar, vai lá, cumprimenta, diz: seja bem-vindo, e se você não tiver uma igreja para congregar, esta é uma ótima igreja, amém? Quem não é batizado ou está chegando de outra igreja para aqui, para a nossa igreja, você precisa vir domingo de manhã, às 9 horas da manhã, para estar comigo ali na sala, onde nós temos uma classe chamada Boas-Vindas, tá certo? E os demais irmãos que não se adaptaram
ao estudo da Bíblia online, a escola bíblica online, nós temos então também a escola bíblica às 9 horas da manhã, tá certo? Vamos lá então. Um certo homem, você pode acompanhar no telão aí, um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estais indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se está dormindo, o que vai acontecer? Vai ficar melhor ou vai ser curado. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: o que Jesus disse? Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Pergunta aí para a pessoa que está do lado: você tem um Tomé na sua vida também? Aquela pessoa que você fala assim: olha, vou fazer isso e isso, a pessoa joga um balde de água fria, né? Mas eu não vou falar sobre Tomé não, viu, gente? É só para... Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias? 4 dias. 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo a juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Maria e Marta pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Certamente aqui, meus irmãos, Maria estava revoltada, né? Porque ela mandou avisar e Jesus disse: não vou agora, né? E de repente é a mesma coisa de você chamar o médico e aí depois que a pessoa morre, o médico chega na sua casa. Você vai atender o médico, o médico está aí para, né? Você nem atende. Mais ou menos isso aqui. Maria, ela não sai para receber Jesus, ela estava ali no momento dela. Aí Jesus encontra com Marta e ela diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora
seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Gente, olha como a fé de uma pessoa oscila de uma fé tão grande para uma fé zero. Ela encontra com Jesus e ela diz assim: Jesus, eu sei que tudo que você pedir a Deus, Deus vai fazer. A fé dela em alta, a 100, a 1000 graus. Aí de repente Jesus fala assim: com certeza, ele vai ressuscitar. E aí o que é que ela diz? A fé dela vai a zero. E ela diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar quando? No último dia, quando tudo se acabar, ele vai ressuscitar. Meus irmãos, a gente não pode ser assim. A fé inconstante, ela bloqueia aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então não deixa. Se a sua fé, ela está em 1000, tenta manter ela em 1000. Sei que às vezes é difícil, mas não é sobre fé também que eu vou falar, tá bom? Esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, mesmo que morra, eita glória, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela não diz, né? Ela não reafirma a sua fé. Ela fala a respeito de Jesus. Ele diz assim: ó, eu creio que tu és o Filho de Deus, né? Mas não foi isso que Jesus perguntou. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente, saiu e seguiram-no, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria. Ou seja, o que é que o Senhor está fazendo aqui? O que é que o Senhor está fazendo aqui? Porque era para o Senhor ter vindo antes. O Senhor está aqui agora. O que é que o Senhor está fazendo aqui? Essa revolta de Maria, né? Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde colocastes? Onde colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos de um cego ter evitado que o seu amigo morresse? Essa era a pergunta para todo mundo, né? A pergunta que todo mundo fazia: se Jesus foi chamado antes, por que Jesus não veio para evitar a morte de Lázaro? E a pergunta que eu faço para você: você sabe a resposta, sim ou não? Você sabe a resposta, sim ou não? Qual é a resposta? Diga para a pessoa que está do seu lado: tem coisas que, se Jesus fizer antes da hora, não terá a glória devida. Entenda isso, certo? Aí vamos lá para o verso 38. Então novamente Jesus se indigna no seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhes Marta, irmão do falecido: Senhor, ele já... Lembra a mulher que estava com a fé lá em cima? Zerada de novo.
tirai a pedra. Então Marta falou assim: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quantos dias? A ideia aqui era que, a ideia do judeu era que até 3 dias uma pessoa podia ressuscitar. Depois de 3 dias, ela não poderia mais ressuscitar. Então, por isso ela faz essa observação, diz assim: olha, ele já cheira mal e tem mais de 3 dias, já são 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde um homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. Se Jesus tivesse curado a Lázaro, não teria repercussão, não teria o nível de manifestação de glória de Deus. Por isso ele deixa Lázaro morrer. Não vem até o 3º dia, porque se ele viesse até o 3º dia, o que é que as pessoas iam dizer? Não, qualquer pessoa ressuscita, qualquer pessoa até 3 dias. Mas quando Jesus vem e ressuscita Lázaro, 4 dias, então somente o poder de Deus para ressuscitar. Levante suas mãos aí. Eu quero dizer para você que a glória de Deus vai se manifestar, não como na vida de todo mundo, porque a glória de Deus vai se manifestar de forma poderosa na sua vida, e todos vão ver que Jesus vai ser glorificado na sua vida. Você crê nisso? Aplauda Jesus, diga: eu recebo. Aleluia! E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixa de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, fala com Deus, diga: Senhor, fala comigo através desse texto, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós oramos a Ti, que o Senhor fale conosco. Não queremos sair daqui, ó Deus, do mesmo jeito que entramos, mas cremos nesse culto da vitória, onde que o Senhor trará uma palavra, meu Deus, que verdadeiramente impactará nosso coração, as nossas vidas. E eu tenho certeza, Pai, que alguns irmãos que estão aqui entenderão essa palavra e experimentarão, ó Deus, aquilo que o Senhor tem projetado para as suas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Sabe, meus irmãos, quando essa palavra veio ao meu coração, eu estava a meditar sobre o que é, na verdade, a morte. E a morte, ela não é apenas a perda de uma pessoa, não é a retirada do convívio apenas, não é a retirada de nós, de um ente querido. Eu por exemplo, não tenho mais pai e não tenho mãe, eles foram muito cedo, e eu me lembro que quando meus pais morreram, um morreu, depois o outro morreu, eu me lembro que a impressão que eu tinha era que estava indo uma parte de mim. Aqueles que eram as pessoas que me criaram, agora estavam partindo e eu tinha que então seguir minha vida. Mas a morte, ela tem um outro lado. O lado da perda para quem fica, a lacuna que fica para a pessoa que perdeu o ente querido, o amigo, a ausência da pessoa que não está mais no convívio, né? Às vezes eu vejo situações de pessoas que elas preferem mudar de casa porque elas não conseguem mais habitar aonde o seu ente querido morreu. Então elas preferem sair de casa. Por quê? Porque todo lugar que elas olham é como se a pessoa estivesse presente ali. Mas a morte também,
ela sepulta os sonhos de uma pessoa. A morte leva consigo projetos. Essa semana, há uns 15 dias atrás, eu estava vendo uma reportagem onde um rapaz formou-se em medicina e foi fazer uma viagem, 30 anos, se eu não me engano, recém-formado. Ele passou a noite no plantão, e logo cedo ele resolveu viajar. E aconteceu um acidente, ele morreu. Imagine o tanto de investimento na vida desse moço, quantos projetos, quantos sonhos. Talvez fosse alguém que faria a diferença na vida de muitas pessoas. Mas a morte veio e levou consigo todos os sonhos, todos os projetos que aquele moço tinha. E aí eu quero nessa noite dizer para você algo. Quando nós falamos da morte, eu não quero nessa noite tratar da morte física. Eu quero falar a respeito da morte de algumas coisas na sua vida que você simplesmente deixou que o inimigo fizesse isso na sua vida morrer. Sabe, às vezes eu conheço pessoas que elas tinham tudo. O Japão, meus irmãos, é um dos países mais ricos do mundo. Mas o índice de depressão no Japão é altíssimo. O índice de suicídio no Japão é altíssimo. Porque, de repente, as pessoas, elas chegaram ao nível que elas gostariam, mas não há paz nos seus corações. Não há paz nos seus corações. Não há vida de Deus nos seus corações. No entanto, às vezes, tem pessoas que elas têm até a presença de Deus, elas têm a glória de Deus, elas conhecem a Jesus, mas o inimigo conseguiu mudar os planos. E eu conheço pessoas que são crentes, são pessoas que servem a Deus, mas Satanás conseguiu minar as suas vidas, e muitos desistiram. Muitos sepultaram o sonho de ser alguém que tem um casamento abençoado. Quantas pessoas crentes que você conhece que desistiu do seu casamento? Você conhece alguém? Quem conhece alguém? Levanta a mão aí bem alto, irmãos. Conhece alguém que era crente e desistiu do seu casamento? Sabe o que é isso? Isso é sepultamento de casamento. Sabe, Satanás conseguiu sepultar, conseguiu matar e sepultar o casamento dessa pessoa. E o problema é o quê? É que muitas vezes Satanás, ele faz a pessoa sepultar o casamento e depois ele manda uma outra pessoa na vida daquela pessoa que teve o seu casamento sepultado, e aí ele começa a dizer assim: agora você vai ter um casamento feliz, agora você vai ter uma vida, um relacionamento maravilhoso. E aí de repente, aquele casamento, aquela pessoa que entrou na vida, de repente muda. E mais uma vez a pessoa sepulta o seu casamento. Sabe, às vezes na sua vida e na minha vida, Satanás quer nos fazer sepultar projetos que Deus estabeleceu na sua vida. Hoje você sabia que nós temos jovens que na sua maioria estão morando com pai e mãe. Sabe por que estão morando com pai e mãe? Porque são jovens frustrados, que Satanás conseguiu matar o sonho desses jovens. E eles não conseguem ver perspectiva. E um dos problemas que nós vemos hoje é que o jovem, ele se forma, antigamente, irmãos, era o segundo grau. Lembra do segundo grau? Falava assim: toda pessoa tem que ter o quê? Segundo grau para ser bem sucedido. E o pai batia no peito e dizia assim: formei meus filhos todos, eita glória. Aí começou a dizer assim: agora todos têm que ter o quê? Nível superior. E aí o jovem que antes saía de casa para o mercado de trabalho com 18 anos,
ele agora fica onde? Aonde? Em casa, estudando. Ou então, ele vai para fora da cidade, e quem é que tem que bancar ele? Os pais. E aí, qual o problema posterior? É que esse jovem, ele, aos 18 anos, ele está com todo o gás, então ele teria coragem de arriscar, ele teria possibilidades de errar e recomeçar de novo, mas agora, ele agora está com 18, 19, alguns, e aí vão estudar, fazer vestibular, e aí alguns passam um ano, passam 2, quando vão para a faculdade, às vezes com 20 anos. E aí, sabe com quantos anos ele sai da faculdade? Quantos anos? 24, algumas faculdades 25, outras 26. Se for na área de saúde e medicina, 28. E aí ele sai dizendo o quê? Agora eu vou trabalhar, vou cuidar da minha vida. Aí ele bate na primeira porta. Pois não? Eu vim aqui porque agora eu me formei. Estou aqui, olha, meu diploma. E aí o que é que eles falam? O que é que o empresário fala? O que é que a sociedade no geral fala quando bate na porta? Pergunta o quê? Não, pergunta o quê? Qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência? Você tem experiência na área? Assim, quando eu estava fazendo a faculdade, eu passei um mês num estágio, 2 meses, sabe, eu fiz umas coisas. E aí esse jovem, ele não tem mais gás para arriscar, porque ele agora quer casar. Se for crente, quer casar. Se não for crente, ele fica com uma, com outra, dentro de casa, traz a menina para dentro de casa, inclusive o menino, que não é menino mais. Então, é desconexo o que o sistema promove para a realidade. Então, o que nós temos visto? Muitas pessoas, e algumas pessoas estão dizendo assim, porque é que o jovem está entrando em depressão. Inclusive nós estamos agora no Setembro Amarelo, né? E eu descobri essa semana, quem sabe por que é Setembro Amarelo? Minha esposa foi dar uma palestra, né? E ela descobriu, na verdade, que o Setembro Amarelo é porque um jovem que bem cedido, ele tinha um Camaro amarelo, mas ele se suicidou. E aí, por causa do Camaro amarelo, ficou, né? Eu achava que era sinal de alerta, alguma coisa assim, tem a ver. Mas nós temos visto adolescentes, jovens se suicidando. Por que isso, gente? Porque Satanás, ele é especialista em matar o sonho das pessoas. E agora, falando de nós, quem é adulto, sabe, Satanás, ele é especialista em matar sonhos. Você quer saber, quando Jesus, o pastor pregou sobre aquela questão da tentação de Jesus, gente, imagina, Jesus, diga comigo, Jesus, diga de novo, Jesus, Filho de Deus. O que foi que Satanás, olha bem, depois de Jesus ter ouvido a palavra de Deus, dizendo assim, este é o que, gente? Meu filho amado. Aí Jesus vai para o deserto, Satanás vai lá na cabeça, no juízo de Jesus, e fala assim, se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Ou seja, Satanás estava querendo o quê? Sepultar os sonhos de Deus, os sonhos de Jesus. E aqui nesse episódio de Lázaro,
nós temos, meus irmãos, uma realidade, aonde Maria parou de sonhar. Maria, meus irmãos, Maria, se a gente for esmiuçar o texto aqui, Maria estava revoltada com Jesus. Não vou perguntar, não vou pedir para você levantar a mão não, mas quantas vezes você ficou revoltado com Deus, porque Deus não te deu as coisas, Deus não fez o que você queria, Deus não fez do jeito que você queria, e você ficou, Senhor, o Senhor fez na vida de todo mundo, o Senhor fez na vida de fulano, e quer ver coisa, é quando chega um irmão aqui e fala assim, irmãos queridos, nessa noite eu quero falar do que Deus está fazendo na minha vida. Meus irmãos, eu nem estou acreditando no que Jesus está fazendo na minha vida, porque Deus está fazendo isso, fazendo aquilo, daquilo outro e tal. E aí você fica assim, meu Deus, qual caso que Deus é que Ele serve, o que eu não sirvo, né? Por que não eu? Entende? Maria aqui estava revoltada. Marta, sabe aquele crente quando você fala assim, e aí meu irmão, você crê mesmo? Ele fala assim, creio, aleluia, agora nós vamos orar, você crê que Jesus pode curar agora a sua vida e tal? Ele fala assim, eu sei que Jesus pode fazer milagres, aleluia, eu tenho uma pessoa que ficou 2 anos, mas Jesus curou. A fé em alta, de repente baixa. Então, eles tinham perdido a esperança de que Lázaro pudesse, o que gente? Ressuscitar. 4 dias, olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, não se preocupe com o tempo. Fala forte para ela aí, fala assim, não se preocupe com o tempo. Por quê, meus irmãos? Porque o Deus que você serve é o Senhor do tempo. Deus nem atrasa, nem adianta, Ele tem um tempo certo para a sua vida. A visão humana de Maria e Marta dizia assim, passou o tempo, não tem mais condição de ressuscitar, mas o Senhor do tempo estava ali, e Ele está aqui, amém? E por que, pastor, você está falando isso? Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, por que essa palavra? E Deus falou assim, porque tem alguém que vai sair de casa e vai precisar ouvir o que você vai dizer hoje. Deus está falando com você, não se preocupe com o tempo. Hoje, ouça isso que eu estou falando, hoje, eu não sei para quem é isso, mas hoje o Senhor está mandando você voltar a sonhar. Deus está mandando você pegar os projetos de volta. Deus está dizendo para você, você acha que já passou o tempo? Não, eu sou o Senhor do tempo e eu restituo o tempo. Pastor, passou a oportunidade. Deus é o Senhor do tempo. Olha, eu não sei da sua vida ministerial, talvez você esteja aqui hoje, nessa noite, e o que Deus projetou para você, colocou tantos sonhos no seu coração, e você viu o tempo passar e não aconteceu. Não se preocupe, o tempo de Deus é agora. É agora. E aí Marta e Maria, elas estavam frustradas quanto àquilo, porque havia a perda dos sonhos, a perda de conviver com seu irmão, aquela expectativa de que seu irmão, né, alguns estudiosos dizem que possivelmente Lázaro era o provedor daquela família, era ele que mantinha a sua família. De repente o sonho, né, de ter o seu irmão provendo ali a casa, desaparece, tudo desaparece. E a Bíblia diz que Jesus, ao ser chamado para ir até lá, ele aguarda mais um tempo, e aí a Bíblia diz que quando Jesus chega no ambiente, não existia mais fé. Diga, não existia mais fé. O que isso significa? Desistir de tudo. Desistir de tudo. Não precisa levantar a mão aqui, não. Mas talvez você esteja aqui hoje e tem uma enfermidade na sua vida que você já disse assim, não, isso eu vou ter que conviver com isso mesmo para o resto da minha vida. Talvez você esteja aqui hoje e você tem uma realidade na sua vida que você já começou a dizer assim,
É isso mesmo. Talvez você esteja aqui hoje e tenha, não sei, não conheço a família de vocês, mas talvez você tenha um filho que você já disse para você mesmo, presta atenção no que você disse. Você falou assim: não, eu sei que fulaninho não vai mudar mais. Pelo amor de Deus, isso aí não tem jeito não. Talvez você já tenha falado, assim como Marta e Maria disseram: Senhor, quando elas dizem, Senhor, já tem 4 dias, o que é que elas estão dizendo para Jesus? Não tem mais jeito. E quando nós dizemos que não tem mais jeito, o que acontece com a nossa fé? Ela zera. Diga, quando você diz que não tem mais jeito, a sua fé zera. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus está aqui para renovar a sua fé. Oh, aleluia! Para dizer para você, nessa noite, assim como ele disse para Marta e Maria: eu estou no ambiente e eu sou o que restauro a sua fé. É preciso entender isso. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus pergunta: onde está ele? Onde está o corpo? Onde está Lázaro? E alguém vai até Jesus, conduz Jesus até aquele lugar, mas olha o que a família dele diz. Oh, Senhor. E aí a Bíblia diz que alguém levanta e fala assim: Senhor, olha só, verso 39 diz assim: determinou Jesus, tira a pedra. E aí o que Marta falou? O que Marta falou, gente? Verso 39: Senhor, já cheira mal, já passaram 4 dias. Todas as vezes que Deus quiser fazer algo grande na sua vida, ou todas as vezes que Deus tiver algo para fazer em você, todas as vezes que Deus quiser manifestar a sua glória, às vezes está difícil, está complicado, mas todas as vezes que Deus quiser manifestar a sua glória, saiba que vai ser enviado ou alguém da parte do diabo, ou o próprio diabo vai tentar colocar na sua cabeça: não tem mais jeito. Levante sua mão que eu quero profetizar sobre sua vida. Não importa o que digam, não importa o que o diabo disser, eu quero dizer para você nessa noite: fique com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus pode todas as coisas na sua vida. Aleluia! Fique com a palavra de Deus. Quando Jesus chegou no ambiente, ele disse assim: o seu irmão vai viver. Não foi assim que Jesus disse? Não entrou na cabeça dela, não entrou na cabeça delas. E aí a Bíblia diz que mesmo Jesus tendo dito, ela ainda disse: cheira mal, não dá mais. Sabe, é assim que Satanás faz. Deus diz uma coisa para você e o diabo diz outra. Ele entra e manda os enviados dele para dizer algo contra você. Então nessa noite eu quero dizer para você: fica com a palavra de Deus para a sua vida. O que o Senhor está dizendo para Maria e Marta é: eu posso todas as coisas. E aí eu quero fechar, porque Jesus fala assim: tirai a pedra. Tirai a pedra. E quando Jesus tira a pedra, meus irmãos, a Bíblia diz que ele ora ao Pai. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: para de ir para quem não pode te ajudar. Às vezes, eu estava essa semana falando com o pessoal da minha classe de boas-vindas. Quem aqui gostaria de receber o dom de milagres? Levanta a mão aí. Dom de milagres. Eita glória. Você acha que o dom de milagres vai se manifestar como na sua vida? Pronto, quem gostaria de receber o dom de milagres, amanhã você vai sair na rua e vai procurar um paralítico. Você vai para a UPA, você vai lá para a Santa Casa. Se você for para Salvador, você vai lá no Hospital do Câncer.
quer ser usado, sim ou não? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, Jesus, ele entra no ambiente, ele entra naquele ambiente, e a fé já tinha se esvaído, e ele disse, olha, eu já falei que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. A glória de Deus só se manifesta na sua vida diante dos desafios. Como é que eu sei que Deus tem o dom quer me usar no dom de curar? Mas alguém está enfermo, quando está enfermo diante de nós, que a pessoa começa a dizer assim, olha, estou com isso, estou com aquilo outro, o que é que você diz para a pessoa? Fulano, eu conheço um médico que é sensacional. Rapaz, vai na cardimagem. E se a pessoa tiver plano de saúde, então vai lá. É assim ou não? Pois é. Então, você quer que a glória de Deus se manifeste e seja pronto para encarar os desafios. A pessoa diz que está enferma, vai lá. Primeiro, antes de indicar o médico, fala assim, vou orar por você. Amém? E aí a glória de Deus vai se manifestar. Irmãos amados, o que Jesus estava ensinando para eles foi, é tanto que ele fala assim, Pai, eu sei que tu me ouves sempre, mas eu estou orando a ti por causa desse povo que sair, para ver se eles creem. Meu irmão, ouça o que eu vou dizer, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, para que outras pessoas creiam no Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos aprender a recorrer para quem pode. Então você quer ser usado em milagres? Se vê um paralítico na rua, o que você vai fazer? Quem vai fazer isso? Gente, cadê o povo que queria ser usado em milagre, gente? Estão entendendo, gente? Vai lá, faz. Ora. Orar é responsabilidade sua, fazer é responsabilidade de Deus, então não se preocupe. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, Jesus, ele sabia por que ele estava indo ali, ele sabia que ele estava indo em direção a Lázaro, para quê? Para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Deus vai colocar oportunidades para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você crê nisso e recebe? Aplauda Jesus, diga, eu recebo. Há um cântico que diz assim, pessoal do louvor pode subir, viu, queridos? Há um cântico que diz assim, remove a minha pé. Muda a minha história. Aqui eu quero ficar só com essa parte aí do remove a minha pedra. Me chama pelo nome. O que aconteceu aqui, meus irmãos? É que Jesus manda remover a pedra. E ele não fala assim, mortos, ressuscitem. Jesus não fala, espírito de morte, volte, sai. Ele não diz, espírito de vida, entre. Porque Jesus talvez dissesse isso, se tivesse outros mortos ali, eles iriam ressuscitar. Se tivesse outras pessoas precisando do milagre da ressurreição, eles poderiam ressuscitar. Mas Jesus, ele simplesmente grita, Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Eu quero que você levante suas mãos, porque eu quero liberar essa palavra sobre sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que o milagre, aquilo que Deus tem para a sua vida,
não é para esse irmão que está do seu lado, não é para ninguém mais, é para você. E Ele vai chamar você pelo nome e vai dizer: recebe o que eu tenho para a tua vida. Você crê nisso? Aplauda Jesus, diga: eu recebo isso. Aleluia! O que Ele tem vai chamar você pelo nome, vai dizer seu nome. Ninguém, Satanás não pode tirar, o irmão seu do lado não pode tirar, ninguém pode tirar, porque o que Ele tem para você, Ele diz o seu nome. Diga comigo, eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3, eu quero que você diga o seu nome bem alto, e eu vou dizer isso para você. Receba o que Deus tem para você nessa noite. 1, vamos lá, 2, 3, fala o seu nome. Receba o que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Se você crê, aplauda Ele.